deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou, juntos: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, essa parada no texto, tema desse acampamento, quem teve a graça de ouvir Prado Flores, percebeu que foi uma parada estratégica. Se você observar bem, e aí a gente entende como é que o Espírito Santo age. Eu preparei esse acampamento lá em Santa Catarina, onde eu moro. Prado Flores preparou a sua pregação lá no México. E se você observar, embora tenhamos escolhido textos distintos, todos os temas principais que aparecem na cura de Bartimeu, aparecem aqui na cura dos 10 leprosos. Inclusive os verbos usados são os mesmos. E até a sequência. Sinal que o Espírito Santo quer de fato entrar no coração de cada um essa palavra-chave desse acampamento. E a palavra-chave é levanta-te. Não é levanta-o. Não é levanta-lhe. É levanta. Que isso significa? Que cada um precisa achar um jeito de se levantar. Podia também ter dado outro tema, mexa-se. Não foi isso que aconteceu com o cego? Enquanto o cego estava parado, o que aconteceu com ele? Nada. Ele ficou lamuriando, 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 gritando feito um condenado, se acomodando com aquela capa pesada nas costas. Mas quando Jesus o chamou, e eu disse, e por isso pedi que vocês repetissem comigo a segunda parte do versículo 14. Tem 3 verbos nessa frase. Uma frase desse tamanho precisaria de tanto verbo. Ainda mais um autor feito Lucas, que era um artista. Releia de novo essa a segunda etapa do versículo 14. E quando iam andando, ficaram curados. Repita, e preste atenção. E quando, não é enquanto, é e quando, no momento em que foram andando. Para que São Lucas precisava de botar 3 verbos numa frase de 5 palavras? Quando eles ficaram curados, 3. Quando eles iam, já é verbo. Ia não é verbo não? Verbo ia. Andando não é verbo? Ficaram não é verbo? Então de 6 palavras sobrou 3 que não é verbo só. Quando eles e curados. Para que tanto verbo? E que tipo de verbo? Verbo de movimento, que tira a pessoa da estagnação. E quando eles iam andando. E outra coisa interessante, andando está no gerúndio. Se está no gerúndio, já significa que era movimento. Gerúndio é um verbo de movimento. Vocês viram hoje de manhã, quando o Prado Flores falou do cego,
Qual era a atitude principal do cego Bartimeu às margens da estrada de Jericó? Ficava sentado? Não, diz que ele estava sentado, mas tinha uma coisa que ele estava fazendo. Está no gerúndio lá também. Ele estava lá mendigando. Olha só, que coisa impressionante o autor, foi São Marcos que escreveu isso, nos colocar, como é que ele pode estar em movimento parado? Mendigando significa que ele está parado, ele está só no vem a nós, que ele acabou se colocando num movimento de ficar parado, ele acostumou a ficar cansado, porque acostumou a ficar parado. Aqui é bem o contrário. E quando eles iam andando, ficaram curados. Causa número 1 pelas quais muitos de nós não estamos curados ainda. Porque a pessoa está esperando. Se Deus nosso Senhor me ajudar. Padre, o senhor reza para mim que se eu ganhar na loteria, eu quero fazer uma doação para a comunidade. Não quero a sua doação. Inclusive, se você ganhar na loteria, aí que eu não aceito um centavo. Dinheiro roubado, o que eu vou querer esse dinheiro? Para ganhar 1 milhão tem que perder? Isso é um absurdo. Sabe, meus irmãos, nós não tomamos posse da graça de Deus porque ficamos na espera. Que coisa espetacular! Quando é que Jesus curou esses leprosos? Eu terminava a pregação da manhã, dizendo que parecia que Jesus estava preguiçoso, que Jesus não quis fazer nada. Aliás, ali a única coisa que ele fez foi falar. Quem teve que fazer toda a obra foram os 10 leprosos. E aquele que teve a coragem de fazer a obra completa, esse teve a cura completa. Muitos de nós aqui já tivemos a cura dos 9 antigos leprosos. Muitos de nós aqui já demos passos, mas não pensem vocês que a cura pela cura coloca a pessoa no movimento da graça de Deus. Eu não sei quantas pessoas já foram curadas desde que eu trabalho nesse ministério de cura, principalmente no interior. Já perdi a conta, mas no entanto dificilmente você reencontra essas pessoas, porque muitos vêm, são curados e depois que são curados volta para o pecado. Alguns até querem a graça de serem curados para continuar pecando. Sim, faz novena para continuar pecando. Uma vez eu conheci uma moça, ela não era bem moça, já fazia muitos anos que tinha sido moça, foi trabalhar numa zona. E sabe como é que ela nos conheceu? Fazendo novena pela rádio, para ver se aumentava o movimento lá que estava parado. É verdade. Então, as orações que se faz a Deus, ela estava rezando, pedindo a Deus, Nossa Senhora ajudasse, para aumentar o movimento, que estava muito fraco o movimento lá, as visitas lá na zona. E vocês acham que elas não rezam? Parece que Deus me ouviu, mandou um homem tão bom, deu até uma gorjeta, Deus lhe pague. Não é assim? É. E você, por acaso, depois que foi curado, nunca mais pecou? Então não joga pedra nos outros, sua besta. Todos nós aqui, que já fomos curados, quantas vezes continuamos no pecado? Ou você não peca mais? Se não peca, por favor, peça que traga até mim o seu atestado de óbito. Por isso São Lucas é espetacular, que ora acontece a cura desses leprosos. E quando eles iam andando, eles não estão parados. Sabe aprender a andar de bicicleta? Tenta fazer a bicicleta ficar parada.
sem estar andando. A bicicleta, para poder manter o equilíbrio, precisa do movimento. É a mesma coisa o avião. Se desligasse os motores do avião, como é que ele ia subir? Não é verdade? É o movimento que faz manter-se no ar. A bicicleta é o movimento que faz o equilíbrio na vida cristã. Quantos aqui estão parados, braços cruzados, acomodados, estão igualzinho o cego, sentado lá na beira, berrando feito um desesperado, mas não sai do lugar. Meus irmãos, enquanto a gente não tiver a coragem de sair de nós mesmos, por isso eu dizia que o tema podia ser, além de levanta-te, podia ser mexa-se, sair do lugar, sair de si. Há um problema muito sério do mundo moderno, uma doença terrível. A pessoa vai ficando ensimesmada. Sabe o que é ensimesmar-se? É a pessoa que fica fechada em si mesma. Ela perde a graça de enxergar os horizontes, porque fica olhando para si, o tempo todo olhando para si mesmo. E aí não tem como Deus agir na vida dessa pessoa, porque ela foi se fechando. É o que eu falei hoje de manhã, colocou aquela estufa na alma, fechou-se. Que coisa impressionante. Jesus não pôs a mão nesses leprosos, e não é porque Jesus tinha medo, não. Betânia era uma colônia de leprosos, e Jesus não saía de Betânia. Eu tenho um quadro que me mandaram, belíssimo. A história está num dos livros de Catarina Emmerich. Diz que quando Nossa Senhora e São José fugiam para o Egito, e ali também, se você observar bem, essa é a marca de Maria e de José, a palavra levanta-te. Eu fiz uma pesquisa na minha Bíblia, a partir dessa palavra levanta-te, na Bíblia inteira, e percebi que ela é palavra-chave em momentos chaves da vida de muitas pessoas. Já com Ló, capítulo 19 de Gênesis, para ele se libertar da destruição de Sodoma e Gomorra, a ordem de Deus já foi essa: levanta-te, suba para a montanha se quer salvar a sua vida. E assim vai passando ao longo da história inteira, inclusive Maria e José. Maria também é descrita com essa palavra, quando diz assim: naqueles dias Maria levantou-se e foi às pressas. Lucas 1:39, servir na casa de Isabel. E São Mateus conta que Jesus pequenininho, Maria ainda estava nos seus dias de resguardo, quando José recebeu essa ordem de Deus: levanta, pega o menino e foge para o Egito. 4 vezes usa esse verbo para São José. Que quando Maria e José levavam Jesus para o Egito, eles não tinham lugar para dar banho no menino, e é uma viagem longa. Vocês imaginam uma criança viajando no deserto, viajando em cima de lombo de burro, e não ter lugar para tomar banho. Então que Nossa Senhora e São José, quando viam a casa, ficaram felizes da vida, e foram lá nessa casa pedir ajuda, alguém que pudesse emprestar lá uma bacia, ou aí de massagem, para dar um banho no menino. Aí chegou lá, a mulher fechou a casa logo, e a tenda lá, e não queria receber Maria, José e o menino de jeito nenhum. E Nossa Senhora insistindo, dando volta lá no barracão da mulher, e a mulher não deixava. E por mais que Nossa Senhora insistisse, a mulher fugia de Nossa Senhora. Disse: mas por que será? E Nossa Senhora falava: nós somos gente boa, ainda não temos a fama, mas um dia ainda vou ter, vocês vão ser famosos ainda, vocês vão ver a nossa história, vai ficar conhecida ainda, eu vou aparecer muito ainda, né? Nossa Senhora não tinha know-how, não tinha cartão de visita, não telefonou antes avisando que quem queria aceitar, ela era uma estranha. Então Nossa Senhora, pensando que aquela mulher não queria recebê-la, porque achava que ela era bandida,
e explicando: nós somos gente boa, nós somos gente simples, nós somos de tal lugar, estamos indo para tal lugar. Aí a mulher não queria nem falar, e tanto Nossa Senhora insistiu, que a mulher pôs a cara para fora da porta, e contou por que ela não estava deixando se aproximarem dela. É porque ela era uma leprosa. Ali morava uma família de leproso, ela, o marido que era ladrão, e o filhinho também leproso. Por isso eles não podiam receber ninguém. Mas Nossa Senhora disse: não tem problema. Insistiu, entrou dentro da casa da mulher, deu banho em Jesus, usou ainda lá a gamela do menininho, do bebê. Segundo a tradição, a história é muito bonita, esse bebê chamava-se Dimas. O pai dele era ladrão, depois ele se tornou ladrão também. Só que Dimas é aquele que vai estar na cruz do lado de Jesus e vai pedir a salvação. Então, segundo Ana Catarina Emmerich, o Dimas começou a salvação dele quando ainda ele era criança. Então, Nossa Senhora, junto com essa mulher, deu banho no menino, e obviamente que quando jogaram a água da bacia, da gamela fora, também a mulher não tinha mais lepra. Então, essa é uma história linda que está no livro de Catarina Emmerich. E me mandaram porque disseram: bom, se Betânia era uma colônia de leprosos, então essa foi a primeira Betânia. A primeira Betânia de Jesus foi essa casinha à beira da estrada, entre a Palestina e o Egito, em algum lugar daquele pedaço que hoje nem se sabe o lugar que fica mais, porque você sabe, a topografia do deserto muda muito. Lá Maria e José estiveram na casa de um leproso. Então Jesus não tinha preconceito de leproso. Jesus deixava os leprosos chegar perto dele. Ele chegava perto dos leprosos, ele deixou aquela hemorroíça tocar nele. Jesus nunca teve medo de ninguém. Por que é então que ele não chegou perto desses leprosos? Por que é que ele não pôs a mão nesses leprosos? Plural ainda, que eram tantos. Retomando o que nós pregávamos hoje de manhã, para evidenciar a necessidade de que no ministério da cura, principalmente a cura interior, esse 10º leproso, que depois curado volta até Jesus, esse samaritano, foi o único deles que recebeu também a cura interior. Os outros ficaram na cura física. Por que Jesus então não coloca a mão neles? Para que eles agora possam aprender o valor, a mediação, a importância de alguém. Então, enquanto eles iam andando, ficaram curados da lepra. A doença externa desapareceu. Mas e a lepra interna? Quantos leprosos voltaram para agradecer Jesus? Nenhum. O que voltou não era mais leproso. Ele não tinha sido curado? Só que os outros 9 foram curados somente da lepra física. Esse teve um encontro a mais. E como é que nós descobrimos que ele teve esse encontro? Só porque ele voltou até Jesus? Não, por 2 motivos que o Evangelho fala. Primeiro, ele voltou-se quando chegou perto de Jesus, o que ele fez? Prostrou-se. O que significa prostrar-se? Reconhecer o senhorio de Deus em minha vida. Colocar-se aos pés de Jesus como o Senhor da minha vida. Você também precisa. Aliás, já disse isso muitas outras vezes. A senhora e o senhor, grave bem isso que vou falar agora. Quem não aprender a se prostrar diante de Jesus, vai ser um eterno prostrado diante da vida. Quantos aqui estão prostrados? Cansado de estar cansado? Isso é prostrado. Eu estou prostrado, eu estou que não aguento, eu estou cansado, eu perdi o rumo da minha vida, eu perdi o ânimo. Quanta gente jovem, desanimada, que perdeu a perspectiva de viver. O grande drama, meus irmãos, está aqui dentro.
Não pensem vocês que são as dificuldades da vida. Ora, a vida era muito mais difícil. Quanto mais o tempo vai passando, tudo vai se tornando mais fácil. Tudo hoje, parece até que a pessoa apertou um botão, resolve tudo. Só não tem botão para resolver os problemas interiores. Primeira coisa que nos mostra que esse homem teve a linda graça da cura interior. Ele prostrou-se diante de Jesus. E a segunda coisa, eu preciso explicar um pouquinho, porque quando você lê aí, embora esteja escrito essa segunda coisa, você não presta muita atenção, porque nós não conhecemos bem o contexto da época de Jesus. Esse único que voltou era o que mesmo? Era um samaritano, um estrangeiro. Quem eram os samaritanos? Por que rejeitado? Era aquele povo que não valia nada. O pior inimigo. Se você quisesse ofender uma pessoa, deveria chamá-la de samaritano. Samaritano significa o prostituído, o filho de uma prostituta. Por quê? Porque quando o povo de Deus dispersou-se, o povo da região da Samaria, que também é descendente judeu, o reino da Samaria, inclusive é o reino aonde eu falei hoje de manhã do Naamã, o sírio, é o reino aonde atuou o profeta Eliseu. A Samaria pertence para Israel. Israel, para a gente entender aqui no Brasil, seria como se fosse 3 estados. Seria a Galileia, no meio a Samaria, que fica do lado do Mar Morto, a parte alta, onde está Jericó, Mar Morto, em cima a Samaria, e ao norte está Jerusalém, a Judeia. Então seria Galileia, como você vê na sua Bíblia, Galileia aqui embaixo, o meio do país é Samaria, e lá em cima é a Judeia. São povos irmãos, é o mesmo povo. É um país dividido em 3 estados, 3 províncias. Mas para aquele povo judeu, o samaritano não valia nada, porque samaritano era sinônimo de prostituto. Tanto que, em João capítulo 4, aquela prostituta é conhecida por qual nome? Samaritana. Ninguém sabe o nome dela. Não pensa em você. Eu, quando era pequeno, achava que o nome dela era Maria. Como lá na roça eles falavam Samaria. Ah, Samaria. Mas não é da Samaria. Samaritana é da região da Samaria. Era alguém que não valia nada. Então olhem bem, por que esse homem voltou para Jesus? Porque ele tinha consciência da graça de Deus em sua vida. Sabe, meus irmãos, muitos de nós, enquanto não batemos a cara no fundo do poço, para dar aquele impulso para subir de novo, a gente não vai se restaurar na vida, porque nós vivemos na máscara. A gente aprendeu desde pequeno a ser fingido, na escola, em casa, até na igreja. A gente aprendeu que não podia mostrar os problemas para ninguém. A mãe avisava, vai chegar visita aqui, viu, cachorrinho, está escutando? Porque mãe é o único ser que pode chamar a gente de cachorrinho, é mãe. Mãe pode chamar a gente de ordinário, sem vergonha. Mãe chamar a gente de ordinário não é xingo, né? Parece que até combina a mãe olhar para a gente e falar, ordinário, sem vergonha, cachorro. De mãe pode. Só de mãe também, já que você não é mãe, não chama da gente. A mãe já avisa, olha que vai chegar visita. Ai de você se abrir essa boca, eu rebento o resto dos seus dentes, tá bom? Ai, coitada. Mãe é o bicho mais burro que tem na terra. Mal sabe ela que criança nasceu com a vocação de fazer a mãe passar vergonha. E a mãe cai na besteira não é só para prevenir.
Não previne não, porque talvez se a senhora não prevenir, a criança nem observa. Agora vai prevenir. Olha, nós vamos na casa da tia Aparecida, ela ganhou neném, o nenenzinho dela não tem orelha, mas se você abrir a boca eu arranco a sua. A criança nem ia notar que o priminho veio sem orelha, mas a mãe foi prevenir. Olha que cheio. Porque aí a criança vai na cabeça, que jeito será que é a pessoa sem orelha? E vai matutando, vai matutando, vai matutando. Aí chega lá, a tia pôs um coelho assim por cima, tapando aqui, feito Nossa Senhorinha. E a criança está lá. Quer brincar? Não, não quer brincar não. Ela não arreda o pé. Mamãe, será que não vai dar banho? Não vai pôr fralda? Quer ver sem o capuz. E aí fica olhando. Chega na beira do berço, faz que está brincando aqui assim, mas aqui do ladinho, vai deslizando o dedo. Aquilo coça na mão e a mãe só dá sinal. E vai chegando perto. Ô tio, posso brincar com ele? Não! Criança, desde pequenininho, treinou o quê? Finge. Chegou visita, finge. Vai na igreja, finge. Vai na escola, finge. Por isso que passa vergonha. Porque a criança, ela finge só um pouquinho. Criança não consegue ser fingida de tudo, assim não consegue. Por isso que a senhora descobre que as crianças fez coisa errada. Ela chega assim, descochada, né? Aonde o senhor foi? Nada. E aí a criança já põe a mão aonde está escondendo. Quer ver se ela cortou o braço? Ela... É porque ela tem medo de curar com... A minha irmã tinha medo de mertiolate. Ela preferia ficar com machucado, amputar a perna, do que colocar mertiolate. E ainda quando ia pôr mertiolate, tinha que falar, mas isso é uma sopra. Sopra. Que soprando dói mais. Mas a pessoa tem a ilusão de que não dói. Então a gente aprendeu a ser fingido. No mundo de hoje, então, aí que piorou. Diante de quem você pode tirar suas máscaras? Acontece que, de Deus, diretamente com Ele, você vai me desculpar, mas você não consegue conversar. A não ser que você já esteja num estágio muito elevado, que já esteja dando assistência técnica para a Santíssima Trindade. E pela sua cara não me parece ser o seu caso. Me parece que você ainda está meio dependendo de Deus. Aonde você vai buscar esse refúgio? Diretamente? Esse é o erro, gente. A maior vitória do encardido é levar a pessoa a fechar-se, a ensimesmar-se, a individualizar-se, a perder os seus contatos. Porque aí eu não tenho diante de quem eu posso tirar minhas máscaras. E não adianta. O Papa, Sua Santidade, o Papa, está no hospital. Ué, ele não é o Papa? Não é a maior autoridade da igreja? Será possível que o Papa não tem poder suficiente para mandar um secretário dele ir no microfone lá da Rádio Vaticana e pedir médicos católicos do mundo inteiro que pudessem ir no Vaticano para atender o Papa? Mas o Papa tem que sair do Vaticano e ir lá para o hospital. Fica quietinho, os médicos disseram para ele, vai ter que fazer uma cirurgia aqui no senhor. E ele só pediu um papel e escreveu, continuo sendo inteiramente da Mãe de Deus. Não adianta, ele é o Papa, ele é de uma santidade espetacular, ele sim é um homem que conversa diretamente com Deus, nós sabemos disso pela vida que ele leva, mas ele precisa do médico, ele precisa da enfermeira, que vai lá, coloca o tubo, coloca o alimento, coloca o remédio na veia dele, não adianta. Você também precisa, meu irmão. E sabe o que eu tenho pena de muitos de vocês?
Porque vocês não têm diante de quem tirar as máscaras. E pior que quem não tem diante de quem tirar as máscaras, vai acabar tirando diante de quem não deve. Que pena. Que pena que alguns aqui só vão conhecer em si verdadeiramente depois que fizer um escândalo, depois que tiver uma decepção, e aí vai ser tarde demais. Puxa vida, quantos casos de famílias inteiras que poderiam ser curadas e libertas, se o assunto fosse resolvido do jeito certo. Não tem problema sem solução. Há problemas que não foram enfrentados do modo correto, e é isso que acontece com nossas lepras. Porque assim como na época de Jesus a lepra era uma vergonha, hoje também nós continuamos criando uma máscara para esconder a nossa lepra, achando que ninguém vai ver, vamos levando a vida. Acontece que isso vai fermentando dentro da alma, vai fermentando dentro do coração da gente, vai tirando o ânimo, vai tirando a garra, vai tirando Por que falaram para o cego? Coragem! Não falaram para ele força. Força você tem, coragem você obtém. Coragem vem de dentro para fora. Coragem é feito à vontade, que tem que ser treinada. Aliás, dever-se-ia recuperar algumas palavras da mística católica. Por exemplo, a palavra ascese. Sabe o que é ascese? Ascese é uma palavra muito usada na teologia, na espiritualidade, para falar dos exercícios espirituais que nós precisamos fazer, principalmente agora na quaresma. Aquilo que eu falei dos meus filhos, o jejum, a penitência, o não assistir televisão, o não ouvir música, ou não comer nenhum tipo de doce, nenhum tipo de tomar nenhum refrigerante, nenhum sorvete. Quer dizer, essas renúncias que você vai fazendo, isso veio de uma palavrinha grega, ascese. A ascese grega eram os exercícios que a pessoa ia fazendo, os atletas tinham que fazer para vencer uma competição. Então ascese podia ser traduzido por exercício. Ora, quem é o seu personal trainer? Ou a gente deixa-se treinar pelo Espírito Santo, ou a gente acaba sendo treinado pelo encardido. Tem uma grande diferença desses dois treinadores. O encardido é o treinador mais espetacular que esse mundo já conheceu. O encardido deixa você fazer o que você bem entende. Ele traz tudo de bandeja para você. Quer comer isso? Pode comer. Quer dormir até mais tarde? Pode. Você é livre. E pior que a gente acredita nele. Só que com o tempo, na hora da luta, na hora da garra, na hora da dificuldade, o que acontece? Na verdade, ele não foi seu treinador. Na verdade, ele foi o grande derrotador da sua vontade. Ele foi tirando a sua vontade, ele foi tirando a sua coragem. O Espírito Santo não. O Espírito Santo não passa a mão na cabeça de ninguém. Muitas e muitas vezes, o Espírito Santo, igualzinho Jesus, é duro, como no Evangelho de hoje. Parece que Jesus foi duro com os leprosos. Vocês vejam, não parece que Jesus foi indelicado com o cego Bartimeu? Puxa vida, o ceguinho está lá, cego e rouco, de tanto berrar. Será possível que Jesus era tão importante, que não podia sair do caminho, para ir lá ao encontro daquele coitado daquele cego? Pensa bem, o que custava Jesus perder 2 ou 3 minutos? Parece que Jesus está fazendo uma maldade. Puxa vida, você imagina se alguém tivesse ido embora na hora em que escutou Jesus falando: chama o cego, chama que a coisa lá, chama.
Quanta gente não deve ter ido embora e dizer: meu Deus, que decepção. Pior que eu estava seguindo esse homem desde a Galileia. Olha, eu vou contar uma coisa para você, eu estou muito decepcionado. Eu estava seguindo Jesus, nós passamos aqui em Nazaré, cortamos o caminho por Caná, subimos no final de Tiberíades, passamos na região de Berseba, mas quando chegamos perto de Jericó, vou contar uma coisa, fiquei decepcionado com ele. Mas por que você ficou decepcionado? Rapaz, tinha um coitado de um cego lá. O homem estava rouco de tanto berrar, se humilhando na frente de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Primeiro que Jesus nem deu bola. O homem berrou até não poder mais. E depois, na hora que Jesus fingiu que escutou, olha, que decepção. Jesus parecia uma atriz da Globo. Jesus não teve a humildade de ir lá ao encontro do coitado do cego. Chamou o coitado do cego. O coitado do cego teve que inclusive tirar a capa dele, porque não conseguiu andar com aquela capa. E Jesus lá ficou de braço cruzado esperando ele. Que pena, talvez isso aconteceu com você, meu irmão. Sabe aquela vez que você decepcionou com uma pessoa? Você não viu o final da história. É preciso ir até o final da história. Aqui também, só um antigo leproso foi até o final da história. Aliás, vou fazer uma pergunta, pensa antes de responder. Por que o único que foi até o final da história foi o samaritano? Por quê? Porque era o único que não tinha absolutamente nada a perder. Porque era alguém que sabia que não valia nada. O triste que o encardido faz, por que o encardido gosta de levantar a pessoa? A pessoa gosta de elogio, a pessoa adora. Você quer ter amigo falso? Elogia. Nossa, pode inclusive fazer elogio mentiroso, a pessoa adora. Nossa, como seu cabelo ficou bonito, e ela acredita. E pior, porque aí depois chega em casa o marido, que ao menos tem a obrigação de falar a verdade, fala, aí dá briga. Até o rapazinho da floricultura achou bonito. Mas também aquele rapazinho já é uma flor mesmo, ele pode achar o tanto que quiser de bonito no céu. Você acredita? A pessoa gosta de elogio, é a estufa inteira. Nossa, você está conservada, nem parece que está com 90 anos. Aonde foi que você fez essa aplicação de formol? Como você está bem? Quer ver a menina na igreja, você fala: nossa, como você canta bonito. Ela acredita. Você anda bonito, ele acredita. Ai, como você faz isso bem feito. E a pessoa acredita, porque todos nós estamos propensos a acreditar em qualquer bobagem que nos falem, desde que seja um elogio. Porque a gente adora ser aplaudido, adora ser paparicado, a pessoa adora ser importante. Como é que o comércio conquista fregueses? Se você continuar comprando nessa loja, você vai ganhar um cartão que vai dar a você direito de você ganhar desconto, porque agora você vai ser um cliente VIP, e você acredita. Malemar sabe o tanto que está pagando para ter aquele cartão, que primeiro eles aumentam 600%, depois te dão 10% de desconto, você fica feliz da vida que é teu cartão. Você acha que você é VIP, você acha que no mundo tem até aquelas filas próprias para gente que é VIP, para gente que é importante, e você acredita nisso. Aí, quando você está diante de um milagre fabuloso, você fica do lado da maioria. Meus irmãos, eram 10, eu já disse hoje de manhã o que significa esses 10.
9 só ficaram com a cura física. Não é decepcionante? Talvez por isso que Jesus colocou para eles a mediação do sacerdote, porque eles precisavam fazer uma caminhada de conversão. E eu vou dizer uma coisa a você, não fique triste comigo não, porque é verdade. Talvez não seja a hora ainda de você receber o grande milagre da sua vida. Talvez não seja nesse acampamento que você vai receber o grande milagre da sua vida. Agora, uma coisa eu sei, você nesse acampamento pode dar um passo decisivo para receber a grande cura da sua vida. Porque infelizmente, pela vida que nós levamos, pela educação que nós tivemos, muitos de nós ainda estamos no grupo dos 9 curados, que se contentaram em ficar sem a lepra. Observe uma coisa, a ideia que se tem é que enquanto eles iam andando, para que eles enxergassem e vissem, eles perceberam que tinha desaparecido as manchas do corpo, eles perderam essas manchas, e por isso continuaram andando felizes da vida. A cura interior é um passo a mais, e só esse samaritano conseguiu essa graça. É o final do evangelho, tanto do leproso, antigo leproso, quanto do antigo cego. Ele deu um passo a mais, não só para perder o que tinha de estragado, a lepra, mas para purificar a raiz dessa lepra. O que acontece com esse 10º leproso, agora curado, esse samaritano, é que esse vai ter um encontro pessoal com Jesus. Meus irmãos, nem quando ele estava leproso, nem quando ele estava desesperado, nem quando eles prepararam o corinho, nem quando eles pediram a cura, eles se prostraram diante de Jesus. Observem que esse termo prostrou-se diante de Jesus não significa uma atitude de puxa-saquismo, porque senão a lógica é que eles tivessem se prostrado diante de Jesus quando vieram e ainda eram leprosos. O prostrar-se diante de Jesus significa um reconhecimento da grandeza de Deus na pessoa de Jesus em minha vida agora. Significa a graça de deixar Deus curar as minhas raízes. Hoje nós deveríamos nos perguntar: quais são as raízes das minhas enfermidades? Você sabe que a ciência está muito evoluída em muitas coisas, graças a Deus, e há uma certeza científica que é praticamente comum para o mundo inteiro: a não ser as doenças provocadas por um objeto exterior, um acidente, se eu cair aqui, por exemplo, bater minha perna, posso quebrar aqui na quina, isso é uma doença física. Ou derrubar uma caixa dessa em cima do dedão, ou uma facada, ou um tiro. Então, sem contar essas doenças que são provocadas por um acidente, por um objeto exterior, grave bem, todas as outras doenças que nós temos são doenças psicossomáticas. O que significa doenças psicossomáticas? Não tem nada a ver com doença psicológica, hein? Doença psicossomática é uma doença física que mata, é um câncer, é uma enfermidade cardíaca, é um problema na coluna, é uma enfermidade degenerativa, Alzheimer, por exemplo, mas que foi provocada. A causa é uma causa afetiva, uma mágoa, um ressentimento, uma decepção, uma tristeza profunda, uma fofoca, uma palavra que ficou ruminando no ouvido e do ouvido foi para o coração,
E aquilo foi transformando a pessoa, foi desanimando a pessoa. Aquilo transformou-se, eu escrevo isso no meu livro Roteiros Bíblicos de Cura Interior. Aquilo transformou-se um motor envenenado. Enquanto você não ir na causa desse problema, não vai cessar a doença. Você pode até eliminar o problema exterior, você pode até curar a enfermidade de uma perna, vai aparecer no braço, nas costas, na cabeça, no pulmão, no fígado, no coração. É preciso ir na raiz. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não nos violenta. Por que Jesus só falou o que falou desse samaritano para ele? Porque Jesus já não fez o serviço completo? Porque na hora em que vieram os 10, Jesus não usou a expressão do final desse evangelho: levanta-te e vai, tua fé te salvou? Por que Jesus questiona: não ficaram curados todos os 10? Esse único que voltou samaritano não foi o único curado. Jesus mesmo está dizendo, versículo 17: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? Por que Jesus fez essas 3 perguntas? Para nos dar uma triste verdade. E por isso que eu não sei de qual grupo você está fazendo parte: o grupo dos 9 ou o grupo do 1? Para ser desse grupo com 1 é muito difícil, porque é preciso tirar essa máscara. E aí tem uma coisa importantíssima que o tema desse acampamento está ensinando: ninguém poderá fazer isso por você. O tema não é levanta-o, é levanta você mesmo. Você precisa se levantar. Você precisa achar, sei lá, se é um cabo de aço para ir se amarrando. Você vai precisar arrumar naquela hora uma bengala, ou uma cadeira, ou achar alguém que ajude você. Mas você tem que tomar essa decisão. Essa decisão só você pode tomar por você. Levanta-te. Para levantar-se, que coisa impressionante, Jesus só disse para ele se levantar depois que ele se prostrou. Por que antes, quando eles estavam berrando lá na beira da estrada, em corinho: Jesus, tem piedade de nós, cura nós aqui, olha nós aqui? Por que Jesus já não deu a cura completa para eles? Porque eles precisavam ir, começar a caminhada. Enquanto iam e quando iam andando, ficaram curados. Ele vai precisar parar, ele precisou voltar. Vejam que aparentemente, parece que esse samaritano estava perdendo tempo. Aliás, aparentemente parece que é o único que não estava obedecendo Jesus, porque Jesus tinha dado uma ordem para eles: vão se apresentar ao sacerdote. E por que ele voltou para desobedecer Jesus? Não, ele não podia desobedecer Jesus, porque se ele desobedecesse Jesus, ele perderia a graça da cura que ele tinha acabado de receber. Mas Jesus não tinha dito para eles: vão se apresentar. E eu de manhã ainda lembrei, está no singular: vão se apresentar ao... Por que Jesus deu essa palavra no singular, se o que mais tinha ali era sacerdote? E os sacerdotes que cuidavam da lepra eram pelo menos uns 7.000 sacerdotes. Tinha pelo menos 7.000 sacerdotes em Israel que estavam habilitados a dar um diagnóstico de lepra, como também tinha pelo menos uns 7.000 capacitados para realizar a operação da circuncisão. Se eram 7.000, por que Jesus dá a ordem no singular? Não era para pegar o sacerdote de plantão, não existia sacerdote de plantão para isso. Acontece que esse
homem samaritano foi o único que percebeu que o único sacerdote diante do qual ele poderia se apresentar inteiramente com a lepra de fora e a de dentro era o próprio Jesus. Então ele volta para Jesus, ele não desobedeceu Jesus, ele no caminho, quando aconteceu a cura, ele caiu em si, é igualzinho o filho pródigo. Para aí, não é para lá que eu tenho que ir, não, eu estou indo lá para aquele sacerdote, não, eu estava diante do único sacerdote, sacerdotes, dom sagrado, ele é Jesus. Então imediatamente ele volta, e como é que nós sabemos que ele reconheceu que Jesus era o único sacerdote diante do qual ele deveria se apresentar? Ele chegou e se prostrou. Hoje eu queria convidar você a se prostrar diante de Jesus, na missa e hoje à noite na adoração. A oração hoje que nós vamos fazer à noite diante de Jesus vai ser exatamente seguindo esse roteiro. Pode até ler muitas vezes esse texto depois da missa até na adoração. Ah, como seria maravilhoso se além de todos nós aqui formos curados das lepras que nós temos, se alguns de nós tivéssemos a graça de um encontro sacerdotal com Jesus. E você pode começar esse encontro agora. Prostra-se diante de Jesus agora. Não com o seu corpo. Isso não é muito difícil. Prostra a sua alma diante de Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho. Também você que está em casa. Também você que acompanha pela Web TV, em tantos países do mundo. É para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Você que também é estrangeiro, feito esse samaritano. Tenha coragem agora de aonde você se encontrar, na situação que você se encontrar, com a dor, com a tristeza, com a angústia, com as decepções que você estiver vivendo. Tenha coragem agora de reconhecer-se diante do Senhor, igualzinho esse samaritano. Senhor, eu vim também para pedir a cura da minha lepra, das lepras da minha vida, da minha história, das lepras do meu pecado, das consequências dos meus pecados. Eu vim, Senhor, eu vim atraído, Senhor, até mesmo pelo corinho dos meus irmãos, companheiros de lepra. Ao menos, Senhor, na doença, a gente vai aprendendo essa solidariedade dos outros doentes. Eu vim, Senhor, disposto a obedecer a sua palavra, para mostrar-lhe o meu coração ferido, machucado, leprosado, estragado, por tantas coisas, Senhor, as quais deixei-me levar ao longo da vida, e eu obedeci sua palavra. É por causa da sua palavra que eu vim, Senhor. Hoje eu me apresento a Ti, Senhor, como um desses leprosos, com meu coração e a minha alma feridos, machucados pelo desamor e pelas consequências dos meus pecados. Hoje eu me apresento a Ti, Senhor, nas debilidades da minha própria fraqueza, porque reconheço, Senhor, reconheço quanto já vivi, quanto já estive longe da Tua graça, e agora quero me aproximar dessa graça. Quero pedir hoje, Senhor, a grande graça de prostrar-me única e exclusivamente diante de Ti, o único sacerdote diante do qual eu posso prostrar-me. Tanto que o Senhor mandou que esses leprosos fossem até os outros ou outro sacerdote,
se apresentar diante dele. Mas eu quero voltar, Senhor, feito esse samaritano, e prostrar-me diante de ti, porque és, Senhor, o único diante do qual eu posso prostrar-me, porque quando prostro-me diante de ti, a palavra que escuto é uma palavra de força. Levanta-te, levanta-te. Senhor, eu preciso ouvir essa palavra, no mais íntimo do meu ser. Eu necessito urgentemente ouvir essa palavra. Senhor, eu preciso ouvir essa ordem, mas mais do que ouvi-la, Senhor, os pecados, as doenças, as decepções, as fraquezas da minha vida, as derrotas pelas quais passei, acabaram, Senhor, provocando em mim o desânimo, o medo, a insegurança, a incerteza. E por isso, Senhor, hoje eu preciso ouvir a sua palavra, e com a palavra, a sua força, Senhor, para me levantar de fato. Levanta-me, Senhor. Eu estou prostrado, Senhor, diante desse vício. Parece que essa mágoa, Senhor, é mais forte do que eu. Eu estou prostrado, Senhor, diante desses falsos ídolos, com os quais eu fui me contaminando, Senhor. Hoje eu quero renunciar todos esses falsos ídolos, diante dos quais já me prostrei tantas e tantas vezes, e que acabaram provocando em mim essa lepra, Senhor. Eu renuncio. Você que sente necessidade, meu irmão, minha irmã, aí aonde você se encontra, renuncia. Eu renuncio, livre e conscientemente, diante de Deus. Eu renuncio todas as contaminações, com falsas doutrinas, com falsas religiões, toda a contaminação que entrou em minha vida pelas novelas, pelos filmes, pelos programas encardidos e estragados. Eu renuncio, Senhor, a toda pornografia, eu renuncio toda violência, eu renuncio toda mentira, eu renuncio toda contaminação, Senhor, principalmente na hora do desespero. Eu acabei indo buscar, porque me falaram que lá tinha uma pessoa, Senhor, e eu enganado fui, e enganado eu tomei passe, enganado eu tomei banhos especiais, enganado eu pus aquelas roupas especiais. Sim, Senhor. Hoje eu quero renunciar, inclusive o dia do velório daquela pessoa da minha família, que me falaram que era muito bom ir de roupa branca, para não me contaminar, e eu fui, e depois fui sentindo, Senhor, uma angústia, uma tristeza, uma depressão, uma revolta, e acabei indo buscar falsas soluções e respostas, na invocação dos mortos. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio hoje, livre e conscientemente, toda pornografia que entrou nos meus ouvidos, nos meus olhos, no meu consciente, subconsciente e inconsciente, porque junto com essas imagens pornográficas, vieram, Senhor, uma força maligna, que acabaram me amarrando, e me tornando um escravo, Senhor, da masturbação, do homossexualismo, do lesbianismo, do espírito de adultério. Sim, Senhor, eu fui me tornando escravo, e hoje inclusive eu tenho essa doença no meu corpo, no meu sangue, nos meus ossos, na minha alma, em consequência desses pecados. Eu renuncio a tudo isso, Senhor, livre e conscientemente eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado. Eu renuncio ao ódio e tudo aquilo que nos desune. Eu renuncio ao pecado, eu renuncio às falsas doutrinas,
Eu renuncio toda contaminação maligna, consciente ou inconsciente, pelos meios de comunicação, por revistas, por livros, por objetos que um dia foram apresentados aos ídolos e levados para dentro da minha casa. Hoje eu renuncio hoje, Senhor, a força de mal que ficou em minha roupa, em meus objetos, porque até inconscientemente levaram roupa minha, levaram objetos ou trouxeram objetos endemoninhados para dentro da minha casa. Eu renuncio, Senhor, esse espírito de droga, eu renuncio, Senhor, essa contaminação da bebida. Hoje eu entendo, Senhor, o quanto a bebida está associada às falsas doutrinas. É por isso que cada vez que pedem trabalhos encardidos, espiritualmente encardidos, normalmente pede-se 1 litro de cachaça ou de qualquer outra bebida alcoólica. E eu sei que hoje, Senhor, na minha família, há consequências sérias desse espírito de alcoolismo, que vem de meus antepassados, que vem da época da escravidão, da dominação branca. Hoje eu renuncio, Senhor. Eu quero renunciar hoje conscientemente todo espírito alcoolizado, todo espírito embebecido, todo espírito que levou-me ou levou pessoas da minha família ao alcoolismo. Eu renuncio, Senhor. Vá dizendo ao Senhor que você reconhece que a lepra externa, ela é a externalização de uma lepra interna, e que é exemplo desse samaritano. Nessa tarde, com a Santa Missa que começa daqui a pouco, com a adoração do Santíssimo hoje à noite, você também quer prostrar-se diante de Jesus, reconhecer: Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Deus da minha vida. Por isso eu te suplico, Senhor, renova o meu coração, renova a minha alma, renova a minha história, Senhor, renova os meus sentimentos, renove os meus pensamentos, renove as minhas emoções. Senhor, renova hoje a minha decisão de ser uma pessoa nova, restaurada, liberta. Sim, Senhor, renove em mim agora a determinação. Eu quero levantar-me, Senhor. Coloque-se de pé, no sentido que você está obedecendo essa palavra que Jesus disse hoje: levanta-te, vá em paz, tua fé te salvou. A libertação plena, mas você precisa apossar-se dela. Renova, Senhor, todo o meu ser, para que eu seja levantado por Tua graça, restaurado por Tua misericórdia. Tudo que há dentro de mim, Senhor, lá nas raízes dos meus pecados, precisam dessa restauração. Porque tudo que há dentro de mim, diga do fundo da alma, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Levanta as suas mãos, se assuma e diga: porque tudo que há, força, dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa. Feche os seus olhos, vamos encerrar esse momento soltando a voz. Siria lavaria 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 lavaria.
CançãoNovaPlay.com. Assine já!